Então, sejam bem-vindas, este é o nosso segundo vídeo e com o tema que muitas de vocês me têm pedido, talvez seja o tema mais difícil que eu irei abordar aqui no canal, mas o que deu origem a este blog, o que deu origem a este projeto foi exatamente o tema que vamos abordar a seguir e por isso espero que fiquem daí e não se esqueçam que podem nos seguir aqui no YouTube, no Facebook e na página do Insta. Portanto, vamos dar início. Meninas, não é? Então, o tema de hoje tem a ver com a perda tardia, ou seja, com o aborto. Em Portugal diz-se que uma em cada 4 mulheres abortam, sendo que os motivos podem ser diversos, muitas das vezes, por conta da maioria, não tem uma causa propriamente atribuída. É aquilo que os médicos chamam de fatores da natureza, naturais, e que acabam por acontecer, mas o facto é que todas nós conhecemos alguma mulher que passou por isso e com todas as histórias que muitas vezes ouvimos têm sempre uma carga negativa, quer pela circunstância em si, quer muitas vezes pela envolvência em meio hospitalar ou clínico, faz com que essa perda seja então bastante mais difícil. Então, no meu caso, nós abortámos, a minha perda gestacional foi tardia, ou seja, já foi perto das 20 semanas, foi às 19 semanas mais 6. E se não fosse essa perda gestacional, eu seria agora mãe de um menino que era o Guilherme. Então, como é que decorreu toda a gravidez até esse momento? Ou seja, até o dia 12 de novembro, a gravidez decorria normalmente, ou seja, eu descobri que estava grávida, já estaria entre as 8 e as 10 semanas, eu não sei bem precisar já, do ano 2019. O meu acompanhamento médico, à semelhança do que fiz sempre, quer da Luísa, quer do que faço agora, porque para as meninas que chegaram agora, eu estou de bebê outra vez, e nós fomos acompanhadas no privado, fizemos a primeira eco morfológica, a chamada eco das 12 semanas, estava tudo bem, era um bebê também ele grande, como a Maria, portanto, nada fazia prever toda a situação que iríamos passar posteriormente. Ora, então, recuando ao dia 12 de novembro, eu tenho a minha primeira perda de sangue, do tipo, menstruação, para vocês conseguirem perceber. Isto já era de madrugada e então, como nós estávamos sozinhos com a Luísa e pela hora que era, resolvemos então que eu não tinha qualquer tipo de dor, nem nada que tirando a perda de sangue, que me impedisse de ir sozinha até ao hospital. Na altura morávamos mesmo muito perto e então eu recorri às urgências e não havia nada que, portanto, o bebê mexia, tinha batimento cardíaco, estava tudo bem. A única coisa que viam realmente era que eu tinha o colo curto, ou seja, bastante curto, e que para as meninas que estão de bebê e que possam ter o mesmo, existe sempre um maior risco de aborto ou de parto prematuro e, portanto, é muito normal nesse tipo de gravidez que haja realmente perdas de sangue. A maior parte das mulheres, para não dizer todas, tem esse colo curto logo desde o início e ele depois vai-se distanciando, pelo menos foi isso que me explicaram já posteriormente, vai-se distanciando e, portanto, depois torna-se numa gravidez normal. Há mulheres em que isso não acontece. Ora, nessa altura, então, depois regressámos a casa, regressei eu a casa, e a perda de sangue foi-se diluindo no tempo, até que aí por volta do dia 23 de novembro, 22 de novembro, eu sei que era uma terça-feira, eu volto a perder sangue, desta vez em maior quantidade, e se da outra vez eu não tinha qualquer tipo de dor, desta vez eu já manifestava aquilo que nós chamamos as contrações. E há vários tipos de contrações e as minhas já eram dolorosas, ou seja, apanhava-me toda a zona do rim, toda a zona das costas, e eram realmente incómodas, iam e vinham. E então recorremos mais uma vez à urgência, nessa altura, ainda não estávamos a viver o Covid, nem nada que se parecesse, e portanto o marido nessa altura foi comigo
tanto o meu marido como os meus sogros, nessa altura, e viemos outra vez para casa porque não havia razão para haver preocupação, o bebê estava bem, a gravidez já tinha passado as 12 semanas, estávamos nas 14 semanas, se eu não estou enganada, 13, 14 semanas, estava tudo aparentemente bem, até que, e realmente foi, e não posso dizer que não foi, porque a partir daí, outra vez, novamente as dores até passaram, iniciámos a progesterona que a minha obstetra passou, iniciámos então a progesterona, desta vez oral, não, porque há vários tipos de forma de toma oral, para que não levasse à perda, outra vez, de sangue, que houvesse aqui uma mistura do que poderia estar a acontecer. Fizemos, inclusive, todo o acompanhamento com ela e, portanto, na semana a seguir estava realmente tudo bem. O Guilherme era um menino, nós já sabemos que era um menino, estava realmente com um desenvolvimento normal, não havia aparentemente, mais uma vez, como aconteceu desta gravidez, tirando o colo curto, mais nenhuma razão que aparentemente levasse a essas perdas de sangue. E realmente, até ao dia 2 de janeiro, eu não tive mais dores, mais perdas de sangue. Tinha, mas iam e vinham, não era nada sistemático nem prolongado no tempo. E portanto, aquela ideia de aborto, então, para quem nunca passou por um, nem sequer, acho que isso nem sequer nos vem propriamente logo à cabeça. Ou seja, o facto, e para perceberem, é que no dia 2 de janeiro eu acordo com muitas dores e sentia um peso na barriga cá em baixo e voltei a ter perdas de sangue bastante avultadas nesse dia, ou seja, no dia 2 de janeiro eu tive perdas como eu nunca tive quando menstruava, portanto significa que eram com bastante fluxo. E voltei a ir ao hospital, portanto dessa vez, portanto era uma perda grande, não havia tempo para esperar pela obstetra, ela também era obstetra no hospital, portanto nessa altura ela estava até incontactável, porque penso que até estaria de férias, se não estou enganada, nessa altura, e portanto nós recorremos ao hospital e estava tudo bem, portanto disseram que estava tudo bem, que eu não tinha infecção urinária nenhuma, que mais uma vez também não eram perdas assim tão grandes de sangue, que era uma coisa normal, banal, e que o que eu tinha não eram contrações e que fosse o que fosse, eu teria que aguardar. Pronto. E eu sempre, e ainda hoje acho que sou assim um bocadinho, apesar de tudo, um bocadinho menos, mas eu acho que nós nunca devemos questionar a 100% aquilo que os profissionais dizem. Eles é que estudaram, eles é que são profissionais e pelo menos se estão ali há de ser porque gostam e porque têm a vocação para isso, e o facto é que eu nessa altura não era tão interessada por estes temas como sou hoje e portanto o tema aborto ou perda gestacional tardia era uma coisa que pouco se aborda na nossa sociedade, portanto é um tabu ainda e fala-se muito pouco ou não se fala para que a mulher não se sinta magoada ou porque estamos a invadir a privacidade, e tudo isso é verdade e eu tenho opiniões muito feitas sobre isso, mas o facto é que por não se falar, por ser no fundo o receio que as pessoas têm ao fazê-lo, ou da mulher também nessa altura ficar mais, digamos assim, mais triste e mais, é um momento bastante doloroso, seja em que etapa for, e eu sou apologista disso, porque o é, e porque se virem a qualquer mulher que passa, quer até às 12 semanas, que é aquilo que teoricamente se diz ser uma coisa banal, normal, e que todas nós já conhecemos alguém que o tivesse passado, e que é sempre um momento doloroso para a mulher e para o casal. Quando falamos em perda gestacional tardia, então a coisa ainda se agudiza mais e tem, obviamente, um impacto diferente, e até para que possam perceber, porque nesta fase já existe um sexo, já existe um novo, já existe, na maior parte das mulheres já começaram a enxoval, e portanto, basicamente tem todo um poder diferente. Isto a partir, eu penso que das 18 semanas para a frente, das 12 semanas para a frente, toma toda uma outra dimensão. Ora, posto isto, eu voltei para casa, voltei a trabalhar, a única coisa que me dizem é que eu tinha que estar de repouso.
Só que o sangue não parava, e quando eu estou a dizer que não parava era que ele intensificava ao ponto de eu ter que voltar lá de madrugada porque um penso, digamos, normal, e as coisas são como são de menstruação, não chegava e eu tinha mesmo perdas bastante abundantes. Já para não falar das dores que eu tinha, não era aquela dor, era mesmo uma dor intensa que nem com água quente passava e eu, com muito esforço, continuei a tentar fazer a minha vida normal, mas no fundo talvez aí aquele sininho começasse a vir outra vez à cabeça e voltei a ir ao hospital. Não era de todo normal e acho que isso é uma coisa completamente comum a todas as mulheres, que a menstruação não é compatível com perda sanguínea e, portanto, alguma coisa teria que não estar bem. Voltei outra vez a ir ao hospital, como estava eu a dizer, e voltaram a mandar-me para casa porque era uma coisa normal e não havia nada, o bebê estava bem, eu tinha o colo fechado e, portanto, não havia nada, era não fazer esforço, também não tinha descolamento da placenta, portanto, não tinha nada. Portanto, aquelas perdas de sangue, não sei também. Posto isto, voltei outra vez a ir trabalhar no outro dia de manhã, sempre com o repouso, porque estou a trabalhar sentada e tudo isso, e tentar repousar o máximo, e aí há sempre aquele sentimento dúbio, ok, vai acontecer, não vai acontecer, e aí já começam a apitar os nossos sinais de alerta. E à tarde eu volto a ir ao hospital porque eu não estava mesmo a aguentar, não só com as perdas sanguíneas, que eu não conseguia estar sentada porque ficava toda suja, não me conseguia levantar, mas pelas dores intensas que eu tinha. Eu sentia mesmo umas dores horríveis ao ponto que só de tocar na barriga, o simples toque na barriga, que mesmo quem está em trabalho de parto isso não acontece, ou seja, nós temos dores, mas posso tocar na barriga e não sinto nada, eu sentia uma dor como se me tivessem a cortar. Isto já íamos no dia 4. Voltaram a mandar-me para casa, eu dizia que era contrações, eu tinha a certeza que estava a ter contrações, e então nesse dia põe-me num CTG, mas não era, porque mesmo que viesse ao mundo não era viável. É daquela tipo de frases que para eles, para os profissionais de saúde, pode ser uma coisa banal, é mais uma no meio de tantas, certamente, e portanto aquilo que para nós tem uma dimensão, um nome, uma realidade, para eles não é, é mais uma doente, é mais... E eu não critico a 100% isso, mas quem está daquele lado tem que efetivamente ter outro tipo de atitude. Estamos a falar de uma mãe, de um bebê que já está completamente formado, de um nome, de uma construção, é um filho para todos os efeitos, independentemente se é viável ou não, e hoje com um determinado distanciamento consigo falar abertamente sobre isto. Não entendo e não compreendo e continuo sem compreender algumas atitudes de alguns profissionais de saúde, muitos deles experientes, mulheres, muitas delas, que têm esta forma de encarar a situação. Independentemente do final da situação, há sempre uma outra forma de dizer, há sempre uma outra palavra, há sempre um outro descanso. E pronto, eu não vou dizer que não fiquei mal impressionada, fiquei pessimamente, mas naquela altura eu acho que nós somos tomados por um conjunto de sentimentos em que, por um lado, também não queremos saber, não é? Portanto, não vá aquilo que me tenham a dizer seja negativo. E depois, por outro lado, dizerem-nos, mas não é viável, o que é que quer? Isso não são contrações, mesmo que nasça agora não é viável, aquilo tudo dentro da nossa cabeça, que já está um turbilhão, porque é sangue, porque é mal-estar, porque é dores, toma toda uma outra dimensão. E então mandaram-me embora outra vez. Ora bem, eu confesso, e disseram-me que eu não valia a pena eu voltar todos os dias à urgência. Ora, uma mulher que está a passar por aquilo que eu passei, é muito difícil querer regressar outra vez, porque aquilo que eu coava na minha cabeça, que sou extremamente independente, que não gosto de dar trabalho aos outros, que gosto de fazer as coisas por mim, que tento não dramatizar tudo demais, fez com que eu fosse aguentando, e eu fui aguentando, porque era mais, aquilo que ecoava na minha cabeça era, esta é uma chata, vai aqui entrar outra vez, mais uma vez, é uma histérica, tudo isto eram palavras que ainda que não as tenham dito, na nossa cabeça vêm estes termos logo à memória, são uma exagerada, porque é que vem cá, e não vale a pena ficar todas as vezes, e isto chegaram-me a dizer, portanto, não valia a pena eu ir lá todas as vezes, que o que tivesse que ser, seria que não era viável e que eu tinha que aguardar. E então eu do dia 4 ao dia 6 as minhas dores aumentavam. Eu aqui tive que recorrer
a amigas que tenho lá dentro e pedi por favor que alguém me fizesse alguma coisa. Para vocês terem noção, eu tinha dores mesmo horríveis, eu só me apetecia chorar e da Luísa, eu fiz todo o trabalho de parto sozinha em casa praticamente. Eu cheguei à maternidade com 8 dedos de dilatação, numa hora e meia a Luísa nasceu, eu levei epidural porque nem sabia muito bem o porquê, mas levei porque não me fez nada, já não fez efeito, eu senti tudo. E se me perguntarem, o feedback do parto da Luísa foi 5 estrelas, o hospital tem uma equipa de enfermagem maravilhosa e nós temos que louvar porque acho que o grande trabalho é deles, eu não posso dizer de outra forma porque o é. E, ou seja, eu não sou uma mulher que tem partos, pelo que eu percebo, já muito dolorosos e portanto aquilo era tudo mais do que eu tinha tido da Luísa e era um bebê mais pequeno e aquilo tudo estava-me a fazer bastante confusão. Lembro-me na altura de começar a pesquisar no Facebook e no Insta aparecia grupos brasileiros no Facebook, porque lá está, no Brasil isto é um tema que é bastante abordado, nós cá é um tema tabu, não se fala, por isso simplesmente, por toda a carga emotiva que tem à volta, não se fala. E eu lia todos aqueles feedbacks, todas aquilo, e eu percebia que alguma coisa não estava bem, porque todas as mulheres que tinham o mesmo que eu, por assim dizer, tinham tido abortos tardios, e com infecções, e tinham tido septicémias, e então nós aqui começamos a pensar em tudo. Mas lá está, o receio do que estava do outro lado, e daquilo que me iam dizer outra vez, fazia com que eu mais uma vez me levantasse e fosse trabalhar bem. Isto ao ponto da minha filha ver, porque entrava e porque se via, quer ela, quer as minhas sobrinhas, quer toda a gente, ficarem, eu acho que nisso foi um trauma um bocadinho para toda a gente, porque eu tinha mesmo perdas de sangue abundantes e portanto a Luísa ainda hoje, e quando eu nesta gravidez voltei a ter ou quando vou ao médico, para ela aquilo é uma coisa completamente assustadora. E ainda que eu acho que aos poucos me fui preparando para aquilo que ia acontecer, e eu aqui já estou a responder a algumas das perguntas das meninas. Nós vamos nos preparando para aquilo que vai acontecendo e eu fiquei, portanto, naquele dia, deitei-me mais uma vez e tinha realmente muitas dores e acabei por adormecer, fazia analgésicos, que foi o que a médica da urgência me disse que eu poderia fazer quando pedi à minha amiga para falar com alguém lá dentro para saber se eu ia ir ou não. Então, de madrugada do dia 6 para 7, eram aí 6 da manhã, se eu não estou enganada, eu acordo meu marido porque eu já não aguentava mais, ou seja, eu não tinha força nas pernas, eu não sei descrever o que é que foi, mas basicamente foi uma coisa que eu não desejo nem à nossa maior inimiga, nem à pior pessoa do mundo. Portanto, eu não me conseguia mexer, eu tinha umas dores lacinantes nas pernas, uma coisa completamente surreal como eu nunca tive em momento algum da minha vida. E eu dessa vez, não sei porquê, e estávamos sozinhos, também era madrugada, era dia de escola no dia a seguir, a minha cunhada vivia mesmo colada a nós, mas naquela altura acho que não se pensa em nada. Então o meu marido ligou à minha sogra, chamou o INEM e foi o melhor que aconteceu, foi chamar o INEM. O INEM veio, os médicos, os paramédicos foram fantásticos, lá está, acho que há gente que nasce com outro tato e às vezes estão no local errado ou não. E deram entrada comigo na urgência e pela primeira vez, eu posso dizer, apanhei exatamente a mesma equipa que me tinha apanhado 2 ou 3 vezes durante aquela semana e pela primeira vez tiveram a responsabilidade e o tato de que alguma coisa não estava bem. Ora, e posto isto, eu fui vista então pelo médico bastante experiente aqui em Santarém e eu percebi logo, é uma pessoa muito fria, muito crua. E portanto que eu gosto nesse aspecto e eu percebi logo, porque mal ele coloca o ecógrafo na barriga, eu tinha dores lacinantes, parecia que me estavam a cortar e eu percebo logo pela expressão dele que alguma coisa não está bem. E naquela altura a palavra sai logo, se eu estava a abortar, só podia, eu não tinha outra descrição para aquilo que estava a acontecer. E ele disse-me, não sei, vamos ver. Pronto, lá está. Ou seja, não sei, vamos ver.
ainda que não seja realmente, e muitas poderão dizer, mas porquê é que não disse a verdade? Naquele momento, dada a situação, era um espaço, era uma esperança que me iria fazer manter mais algum tempo, e ele também não poderia dizer o que era, pelo menos durante aquele tempo, emocionalmente eu estaria um bocadinho mais estável. Eu penso que foi por aí. Portanto, eu fui levada para o internamento da obstetrícia 1, portanto aquilo que me designa-se o bloco de partos, quase sem bateria, preciso dizer, que sempre que estas coisas me aconteciam eu estava sem bateria, e não vivíamos o tempo do Covid, não é? E então eu sentia um peso enorme, uma vontade de fazer xixi, uma coisa por demais. E mais uma vez apanhei uma equipa de enfermagem maravilhosa, e nós não temos noção. Há muitas mulheres que poderão ter, há profissionais bons e maus em todo lado, mas eu acho que aqui há que dizer, o Hospital de Santarém, e eu vou dizer o nome, é realmente, eu não conheço outro, mas em termos da equipa de enfermagem, meninas, é mesmo muito, muito boa. E eu lembro-me que elas, com muito cuidado, com muito carinho, com muito afeto, lá iam ter comigo, eu não podia levantar, até que aquilo foi 20, 30 minutos e eu tinha sempre, continuamente, a sensação que estava a fazer xixi. Tinha vontade de fazer xixi, mas elas colocaram a determinada altura a arrastadeira e nada. E então nisto chega uma enfermeira mais experiente e que me diz: "Oh Teresa, isto é a bolsa." E no momento em que ela faz o toque para perceber o que é que se estava a passar, porque até aí ninguém muito tinha feito ainda, como devem calcular, tirando o médico para perceber, para fazer a avaliação, e eu ainda não sabia que estava sequer com 4 dedos de dilatação, porque eu não condeno, acho que foi realmente, pelo menos naquele espaço de tempo, o meu sofrimento foi atenuado em termos emocionais, e ela mal toca, a bolsa rebenta. E pronto, não há nada a dizer o que é que aconteceu a partir daí, não é? Ou seja, lá ele só me disse para eu fazer força, e eu fiz força, estava a ter contrações, não é? E pronto, o Guilherme nasceu, e aquelas dores todas que eu senti até aí passaram. E pronto, basicamente, e aqui ainda está a controlar um bocadinho, foi um alívio, não vou dizer que não foi. Acho que na altura até foram essas as palavras que me saíram da boca, porque eu tive quase 7 dias a ter dores constantes e pronto. E isto é mesmo assim, já sabia que isto ia acontecer, e por isso é que eu disse que isto seria certamente o vídeo mais difícil de gravar. Ora bem, vamos então responder então às perguntas, e algumas vão bater naquilo que eu vou falar a seguir. E então, algumas meninas perguntaram-me porque é que eu não pedi outra opinião. Ora bem, lá está. Eu quando criei este projeto, queria que mais ninguém, ou pelo menos que em Portugal houvesse quem tivesse passado pelo mesmo e que tivesse tido a coragem de falar, de abordar. Eu acho que já vinha com esta ideia há algum tempo, mas fui maturando. Por um lado, lá está, vem aquele mito e aquele receio que nós não nos queremos expor, nem a tudo o resto e por aí fora. Mas depois eu olhava para o Facebook e só, por incrível que pareça, só posteriormente, e talvez este ano, pelo ano atípico foi, é que eu comecei a ver algumas páginas como a da Vlada ou como a da Joana, que já perdeu o bebê muito tardiamente. Mas eu sentia que não se falava, era uma coisa que não se fala, as pessoas acabam por guardar por elas, mas eu, desde que aquilo aconteceu, eu sempre quis ter a certeza que pelo menos podia ser um contributo para que uma história igual à minha não se voltasse a repetir, não pelo enquadramento médico ou clínico, mas pelo aquilo que nós somos enquanto mulheres e pelos direitos que temos. E então nessa perspectiva fazemos aquilo que é a vossa pergunta, que é questionar, que foi aquilo que eu não fiz. Ou seja, eu assumi perentoriamente que aquelas pessoas que estavam ali tinham a certeza daquilo que estavam a dizer e que nunca, jamais me iriam colocar nem a mim em perigo,
nem ao bebê, portanto, que isso era uma coisa garantida. Portanto, se fosse hoje, obviamente que teria procurado outra opinião, obviamente que teria ido a outro hospital, obviamente que teria procurado outro obstetra, mas na altura, lá está, nós não é uma coisa que se fala muito, não se diz às meninas, olha, sabes que é normal, podes abortar, se tiveres um aborto, que não se fala, é um tema que não se fala e que se deveria falar desde sempre, para ser uma coisa normalizada, porque é uma coisa banal e por ser uma coisa tão banal, por assim dizer, que não deveria ser, mas o é, e então, porque sempre houve abortos e sempre houve mulheres que nunca conseguiram engravidar ou que tiveram esta manifestação no passado, mas socialmente não era aceita, era uma mulher que não tinha nada para dar ao homem, mas isso é do século passado, não é? E todos nós sabemos o que é que estamos a abordar ao nível histórico. E, portanto, hoje, respondendo à pergunta, sim, eu teria procurado uma outra opinião. Depois, outra pergunta que me fizeram foi se eu vi o bebê. Pois, essa é outra das coisas que eu, talvez de tudo, é o que mais me arrependo. Ou seja, na altura, a enfermeira estava disposta a dar-me para a mão, mas eu mandei-me para trás, eu não queria, portanto, eu depois soube que ele estava ali ao lado, porque elas iam lá e eu ouvia, ai, está perfeitinho, está todo, e ouvia ainda que elas falassem baixo. Eu estava sozinha naquela sala e, portanto, a sala era logo ao lado, ouvia-se tudo. Eu ouvi tudo aquilo que elas disseram, que ele era perfeitinho, que era um menino, que tinha um peso simpático para o tamanho. Percebi a compaixão de muitas mulheres, que não é só da equipa de enfermagem, foi tudo o que estava à volta e aquilo que muitas delas já tinham passado. Eu ouvi tudo. E, portanto, não, hoje talvez seja das coisas que mais me arrependo. Mas na altura achei que emocionalmente era um distanciamento que eu tinha que fazer. Pronto, basicamente foi isto. Depois, outra pergunta que me fizeram foi se o meu marido estava presente. Não, ok? Ou seja, a seguir era uma medicação e eu acho que há momentos que eu não me lembro, que eu apaguei, não sei dizer quantas horas, quanto tempo, mas pronto, fui eu que dei a notícia ao meu marido, fui eu que mandei uma mensagem, acho eu, e pronto, basicamente foi isso. Então, vamos à próxima. Então, o que é que sucedeu a seguir a isso? Ora bem, a seguir a isto, e lá está, como eu vos estava a dizer, eu tenho lapsos de memória desse período. Eu sei que a determinada altura já o meu marido já tinha ido embora. Há uma médica muito antiga e que infelizmente se reformou, mas que é excepcional e que me vai observar para ver se está tudo bem. E pergunta-me se eu estou bem. Eu disse que estava, porque eu, em termos nós naquele momento, ou eu pelo menos naquele momento, e nós somos todas diferentes, eu não sentia nada. Para mim, eu estava apática. Ou seja, não tinha a abortar, não tinha acontecido nada. Eu estava banal, como se tivesse ido beber um café. Eu lembro perfeitamente que me ria e tudo, ou seja, não... É assim, nestas coisas que normalmente quando existe alguma coisa que me magoa, eu tento reagir dessa... É uma reação, é uma coisa que eu não controlo e, portanto, crio logo uma barreira, um distanciamento bastante grande nessa perspectiva. Ora, essa médica, que era um anjo da guarda, disse: não, mas a minha não está bem, porque eu andava sempre maquilhada. Isto é um facto, eu nunca fui ao hospital sem estar maquilhada, por acaso hoje é uma coisa que eu faço com muita banalidade. É não andar maquilhada. Acho que isto do Covid nos ensinou também a simplificar muita coisa. E talvez por isso, porque andava sempre maquilhada e etc., o meu tom de pele era sempre um tom de pele normal, mas ela não achou. Naquela altura eu não estava maquilhada, naquele dia, não é? Porque tinha sido levada dentro de casa. E ela diz-me: não, mas você não está com uma cor normal, eu vou pedir umas análises porque há qualquer coisa que não está bem. Entretanto, sei que me fez então uma vaginal para ver como é que estava tudo e tinha saído tudo. Eu já sabia que tinha saído tudo, portanto estávamos naquilo que se chama o pós-parto.
Entretanto, fui tirar sangue, fiz o primeiro levante também antes disso, que é exatamente como num parto, onde sai todo aquele sangue, temos de ser acompanhados por uma enfermeira, tudo isso. E lembro-me de me encaminharem para o internamento. E aí, pronto, fui para o internamento da ginecologia, não da obstetrícia, e fiquei no quarto com outras senhoras que tinham cancros, que tinham toda essa situação. Pronto, basicamente. Então, o que é que aconteceu? Pronto, eu tive depois quase 5 ou 6 dias internado, eu tive septicémias, fiz 3 espectros de antibióticos distintos, porque os valores não baixavam, mas ninguém dizia nada, ou seja, eu lembro-me que, então, naquelas primeiras horas, lembro-me da minha obstetra ter comigo ainda na sala e ter dito, então o que é que aconteceu? E é tudo uma banalidade, ou seja, pronto, é melhor agora do que mais tarde, é aquilo que se ouve muito e às vezes acontece, ainda não sabemos, mas pode ter sido uma infecção que ascendeu às mucosas, mas naquela altura eu estava tão dormente, eu acho que estive dormente durante muito tempo, para vos ser sinceras, e não questionei, ok, foi isso, mas depois a gente vai se deitando e vai falando com enfermeiras e vai falando com pessoas e vai percebendo que há qualquer coisa que não está bem, mas talvez a força anímica na altura não é a suficiente. Mas eu lembro-me que pronto, eu queria respostas a algumas perguntas que eu fazia que não eram nada de extraordinário, era o que é que tinha acontecido. Era estranho, então se era uma infecção naqueles dias todos antes, eu não tinha lá a infecção, ninguém suspeitou que eu poderia estar com uma infecção, independentemente de se o desfecho ou não foi o mesmo. Pronto, mas... E lembro-me na altura da minha outra obstetra, porque a minha mãe, lembro-me de ter intervido, ter ido falar e dizer que ela já me tinha explicado, que a outra já me tinha explicado o que é que tinha sido, que muito certamente seria uma infecção que ascendeu às mucosas e tudo isso, e que era uma coisa que acontecia algumas vezes, mas que só acontecia uma vez e que já não se voltava a repetir. Lembro-me dessas histórias todas e que às vezes a natureza se encarregava de tratar do que não estava bem. Não estava bem. Uma contradição total, vou-vos dizer. E o certo é que essa médica que me viu ainda no bloco de partos pediu, e graças a Deus porque não é obrigatório, pediu logo uma autópsia fetal, portanto, e aqui respondendo a uma ou outras perguntas, que é quanto tempo é que tive esta resposta, tive mais ou menos 6 meses, ou seja, eu recebi a resposta em julho, depois de ter ido a uma consulta de rotina, já depois da quarentena com a minha filha, e do médico do centro de saúde me perguntar se eu já sabia o que é que se tinha passado, e eu dizia que não tinha tido resposta, que ninguém me tinha dito nada, e ele disse-me que eu podia ligar e perguntar se já tinha alguma coisa, porque com a situação do Covid certamente teria ficado para trás e tudo isso, mas para insistir. E eu sim fiz. E lembro-me 2 dias depois o meu telefone toca para eu ir ao hospital em 15 minutos, num espaço de tempo de 15 minutos. E eu fui e pronto, a médica deu o resultado, por acaso foi em junho, acho eu, deu o resultado, eu na altura estava grávida e não sabia, que era uma coisa que tinha sido uma infecção, que estava tudo bem, que tinha ascendido às mucosas e que podia ter sido uma constipação, podia ter sido qualquer coisa, que não havia nenhuma causa aparente, mas que não havia nenhum problema cromossómico, nem nenhuma patologia que levasse a fazer outro tipo de investigação. E eu lembro-me que na altura lhe perguntei se ela achava que não tinha sido em certa parte negligência, ou seja, se não tinha havido alguma negligência e que não culpava nenhum profissional por isso. E eu disse várias vezes no treinamento, eu não quero culpar ninguém. Há coisas que não vale a pena atribuir culpa depois de já estarem feitas. O que eu acho é que, independentemente, e eu sou a primeira pessoa muito friamente a dizer que o desfecho seria certamente aquele, e por muito que custe, a verdade é mesmo esta, o desfecho seria aquele, mas a minha pergunta sempre é, e eu? E se eu tivesse continuado em casa? E se eu tivesse ficado em casa com a minha filha sozinha naquele dia enquanto o meu marido ia trabalhar? E se eu tivesse abortado sozinha com uma criança de 2 anos em casa? E se eu me tivesse sentido mal? E se eu tivesse tido uma infecção, um problema mais grave derivado de toda essa situação? Eu tinha ido todos os dias anteriores ao hospital. Estão a perceber? É isso que eu não... É a única coisa que eu talvez não entenda neste processo todo. E não obtive resposta.
ok? Pronto, que não havia nada a fazer e que eu agora, pronto, não valia a pena estarmos a pensar no que é que se poderia ter feito ou não ter feito. E perguntou-lhe, então, mas eu posso engravidar outra vez? E nem sequer sabia que estava de bebê. Ela disse, sim, procura um obstetra, inicia o coisa, não há problema nenhum. Mas, pronto, basicamente foi esta o desfecho. Eu sempre esperei que, ainda que ninguém tenha a culpa, e eu volto a dizer, diretamente, que tivesse havido pelo menos algum cuidado de pedir uma desculpa. Porque estamos a falar de que eu vim-me embora do hospital a tomar antibióticos durante bastante tempo e que vim porque eu exigi que queria sair e que estava ali farta de estar ali porque queria a minha filha, etc. E nós naquele momento, aquele é todo o ambiente em que nós não queremos estar. Queremos o carinho, o afeto, a nossa casa, o nosso espaço, tudo isso é necessário. E ali, por muito que nós queiramos, tínhamos pessoas ao lado e que estavam a viver também histórias difíceis, de cancros, etc. E não tinham que levar comigo. E sempre foi isso que eu achei. Acho que já tinham os problemas suficientes delas e, portanto, ainda que elas se apercebessem, também nenhuma me perguntou ao certo o que é que tinha acontecido. Então acabaram por me dar alta e eu vim fazer a medicação para casa e depois tinha que ser acompanhada no centro de saúde e lembro-me perfeitamente do dia que cheguei ao centro de saúde e quase médicos que eu não conhecia sabiam daquilo que tinha acontecido e é por aí que nós vemos a dimensão da coisa. E basicamente, respondendo aqui a outra pergunta, porque é que fizeste queixa? É assim, não fiz. E não fiz porquê? Porque todos os profissionais que me viram naqueles dias ou se reformaram ou não estavam ou recebiam aquilo naquele momento e eu acho que não vale a pena estar a atribuir culpas mais uma vez, não há culpados propriamente, só acho que a única falha que houve foi o não terem internado para a minha segurança ok? Independentemente do desfecho que houvesse. E porque eu, queiram ou não queiram que eu goste e gostem ou não que eu diga isto, eu tive 5 dias a sofrer sozinha, ao ponto em que as minhas pernas, só para vocês terem noção, durante mais ou menos 3-4 meses estavam roxas, ou seja, eu tive as minhas pernas roxas como se de varizes tratassem, ou foram varizes, tal foi o esforço das dores contínuas nos dias posteriores àquela situação. E uma vez eu fui ao centro de saúde e perguntei à minha médica que me acompanha o que era aquilo e ela disse-me notoriamente que poderia ter sido o esforço que eu fiz daqueles dias e portanto tinha as pernas mesmo roxas, cheias de varizes e de alto a baixo, especialmente na perna esquerda e pronto, basicamente é isso. Portanto, não, hoje se calhar teria feito, na altura não, acho que não, nem sei, não justificava, não tenho nada a dizer da equipa de enfermagem, não tenho nada a dizer de dois ou três médicos que apanhei, mas há ali situações em que para mim foi negligenciado não o bebê, mas a mãe, ok? E isso é uma coisa que a única coisa que eu disse quando saí foi que esperava não saber de alguma situação igual se repetia. Mas pronto, acho que, ou espero que isso não tenha acontecido e que basicamente tenha terminado, a minha história tenha terminado ali. O que é que dizias hoje aos profissionais? Isto que vos acabei de dizer. Espero muito que aquela situação não se volte a repetir, não pela situação do aborto, porque isso realmente é uma coisa que ninguém controla, muito a gente queira ou não, e acredito que haja casos de negligência. Neste caso, a única negligência que eu acho que houve foi no desacompanhamento que houve, porque eu procurei-os N vezes, eu demonstrava que não estava bem. Agora, não somos todas iguais e não sou, e continuo a não ser, uma grávida que entra a chorar, aos berros, a gritar e a fazer, tento não dramatizar a situação e sou muito controlada nas minhas dores, tenho um grande autocontrole nesse aspecto e, portanto, talvez por isso eles achavam sempre que era uma coisa normalíssima. E outra coisa que se calhar eu dizia é que, independentemente da altura da gestação ou das circunstâncias, ou seja o que for, temos que medir as palavras. Ou seja, se
se temos palavras certas para quando alguém tem um cancro ou descobre alguma outra patologia, quando estas situações eu ouço muito mais o contrário. Ouço muito mais o tratar friamente, o não escolher certamente as palavras, o ser mais uma, e então acho que isso a nível global tem que ser bastante trabalhado, porque ainda que possa ser uma coisa banal na vida deles, na vida daquela família não é, e portanto naquele momento tudo se desmorona bastante. Pronto. Então outra pergunta foi se isso afetou a minha relação. Não. Ok? Não. Eu e o Ricardo temos uma relação muito bem estabelecida. Obviamente ele é muito menos de exteriorizar e por isso nos meses a seguir foram meses um bocadinho mais complicados. Eu sou muito mais de ir para a frente, ou seja, eu chorei, há coisas que não entendi naquele momento, mas havia uma filha, havia uma vida, havia pessoas que, ainda que nada me fossem e que fosse o meu trabalho, dependiam de mim em alguma perspectiva, e eu precisava de trabalhar para não estar a pensar nisso. E portanto, respondendo a outra pergunta, como é que foi feito o luto foi uma coisa que foi feita gradualmente, ou seja, eu tenho uma capacidade, talvez por ter feito ainda um ano ou dois de psicologia, eu tenho um conjunto de estratégias, e tenho amigas psicólogas, também posso dizer, e um amigo especialmente, que ainda que distante e que não esteja aqui, fala bastantes vezes comigo, ou nem sempre, mas que nem nas alturas certas está lá, e eu tentei fazer o luto à minha maneira, e portanto nós não podemos olhar para a forma como os outros a fazem. Cada uma de nós é um ser individual, cada pessoa tem a sua forma de estar, e portanto nesse sentido, basicamente, o vídeo já está a ficar enorme, eu fiz o luto à minha maneira e tentei perceber e aceitar outras coisas. Algumas já tinha aceito, e porque sou muito focada e decidida e consigo me distanciar às vezes do que está a acontecer e colocar-me no lugar do outro, e falhar, todos falhamos, e portanto nesse sentido aceitei que é muito mais facilmente que se calhar a minha mãe ou que a minha sogra. Portanto, quando somos profissionais, às vezes tomamos uma decisão a achar que estamos a tomar a decisão certa e não é, e por isso eu também às vezes não gosto de julgar, porque não sei como é que agiria na situação em que eles estiveram, e portanto é um caso raro, é uma patologia rara, e que certamente aqui acontece muito menos do que acontece nas grandes cidades por causa da afluência das pessoas, e portanto eu gosto de pensar que aprenderam alguma coisa com aquilo que me aconteceu na generalidade, e portanto até aqui a relação está ótima. Depois, a Luísa percebeu se do aconteceu. Sim, obviamente. Ela já sabia que eu estava bebê, tinha uma outra idade, mas já tinha uma percepção disso, e portanto lembro-me que depois perguntou uma vez a mim ao pai o bebê, e a gente disse que estava no céu, mas pronto, como não tinha uma idade que hoje tem, a percepção não foi tão notória. Agora o que ela sabe é que a mãe estava ligada, com catéteres, que ia lá ver a mãe com catéteres, e portanto ela teve durante muito tempo, ainda tem um bocadinho de pânico das ambulâncias. Agora conseguimos inverter esse pânico para um amor gigante pelo Nironi, como ela diz, mas quando ela, por exemplo, no verão, ainda me lembro, via uma ambulância, uma coisa que era um pânico para ela, e ela, quando eu vou ao médico, é sempre, ou uma ambulância passa, é sempre para levar a mãe, e isso foi aquilo que lhe ficou certamente na cabeça. Depois, quando chegaste a descobrir o que é que aconteceu, cheguei. Ou seja, quando o relatório chegou, passado pouco tempo, eu descobri que estava grávida outra vez, e nesta altura procurei um melhor obstetra. Eu queria ser seguida por uma pessoa completamente diferente e fora da caixa, e que tivesse feedbacks muito positivos. E eu já tinha ouvido falar muito do Dr. Carlos, ainda não me canso de dizer o nome dele, mas foi uma amiga que trabalhava com ele na altura que me o recomendou. Eu marquei consulta e pronto, verificámos que eu estava com uma gravidez anenombrionária, que é outra raridade total, então logo a seguir àquilo que tinha acontecido, mas era verdade, eu tive uma gravidez a seguir anenombrionária logo,
Eu mostrei-lhe o relatório que tinha recebido poucas semanas antes e pronto, ele explicou que eu teria que fazer a aspirina para o resto da gravidez, progesterona até uma determinada altura, porque tinha havido vestígios de tromboses, trombofilias, e portanto já havia uma anterior, vestígios de uma antiga, e portanto teria que fazer. Nada disto me foi dito quando eu lá fui, mas realmente depois, tanto ele como outros médicos, que eu já tinha recorrido a um médico anteriormente, mas como era em Lisboa não dava para depois fazer o acompanhamento entre Santarém e Lisboa, era muito complicado, e ele também já me tinha dito isso. E na altura fizemos por videochamada, porque estávamos ainda no tempo da quarentena, mas já tinha o relatório e lembro-me dele ter dito isso, mas que depois, quando for ao presencial, se iria tomar outro tipo de atitude. Pronto, e então a seguir a eu ter o meu segundo aborto, ou seja, a minha segunda gravidez não embrionária, que nessa altura, talvez por ainda ser tudo muito perto e a outra gravidez ter tido uma dimensão tão grande e tudo isso, acho que foi mais o porquê a mim outra vez, ou o porquê a nós, como diz o meu marido, porque é que a gente fez de mal, mas não teve uma expressão tão grande, porque eu tentei, lá está, distanciar para não voltar a sofrer. Ora, alguma coisa que dizia que isso ia acontecer, sim. Por incrível que pareça, eu da Luísa, e eu falei isso no meu primeiro vídeo, eu comecei a comprar roupa a partir das 8 semanas. E eu do Guilherme não tinha nada de rapaz, é diferente da Luísa, porque eu da Luísa tinha imensa coisa e por aí fora, porque eu tenho uma irmã com 13 anos, aliás, este mês já tenho 14. E pronto, havia muita coisa de família, etc. E eu de rapaz não havia nada. E então nunca quis, eu lembro-me só mais de 2 semanas que ia comprar uma manta, acho que era uma manta, e eu também não querer, de ter uma prima que me queria dar a roupa do filho que era bebê, que estava a crescer para eu ir começando a preparar, eu não quis, eu não queria mesmo. Havia ali qualquer coisa que me dizia, ainda que não houvesse indícios, que alguma coisa não estava bem. E isso talvez seja o nosso sexto sentido a falar, porque eu da gravidez da Maria, que estou agora faço terça-feira 30 semanas, eu não comprei nada até às 20 semanas, que foi o tempo em que isto aconteceu. Eu acho que isto é igual a todas as mulheres, ou seja, até o período em que nos acontece aquilo que nos acontece, nós até aí desligamos quase que com receio de que volta a acontecer. Mas eu tinha vontade de comprar, lógico, portanto há aqui uma diferença. Eu não dei nome, inicialmente nem queria saber se era rapaz, se era rapariga. Não quis comprar, fui eu que provoquei esse distanciamento para que, se alguma coisa, voltar a acontecer, eu não voltar a sofrer, porque ainda que haja sempre uma ligação, porque é uma coisa que nós queremos, e isto vai responder à tua pergunta, se esta gravidez foi programada, foi mais programada do que a do Guilherme, e principalmente acho que era uma forma de sarar alguma ferida, só que nunca sara. Portanto, as meninas que isto esteja a acontecer ou aconteceu agora, não esperem que esse sentimento ou que essa sensação de vazio que fica, porque eu tive subida de leite, eu tive dores pós-parto, eu tive a saída do colostro, eu tive tudo o que tem um pós-parto normal, só que saí da maternidade sem nenhum bebê. E isso é um sentimento, é um vazio que, se calhar, se perguntarem a outras meninas que lhes aconteceu o mesmo, há um vazio que há dentro, há uma sensação, e isso nunca mais se apaga. Nós aprendemos a gerir, a ir tomando projetos que nos façam preencher um bocadinho esse vazio. Há meninas que é lojas de roupa, no meu caso é isto que eu estou aqui a fazer com vocês, é o blog, é o poder falar com vocês sobre estes temas e outros, mas cada mulher gera à sua maneira. Agora, há um sentimento comum, é um vazio, independentemente se a gente perde um filho às 12, 20, 30, com 40 anos, com 50, há realmente sempre um vazio. A diferença é que nós mulheres até exteriorizamos um bocadinho mais do que os homens, mas os homens sentem igualmente. Essa ideia de que o macho não sente ou que não é mentira, eu acho que é completamente falso. Há sempre um vazio que fica. E pronto, basicamente, há aqui muitas outras questões, mas o vídeo já está com quase 1 hora, portanto, acho que consegui responder à maioria das vossas questões. Acabar só para dizer que sim, a Maria foi e é muito desejada,
Os receios, muitas desta gravidez eu falei no vídeo anterior, é só verem, e irei falar no próximo, quando fizer o vídeo das 28 às 36 semanas. Por agora corre tudo bem e espero que este vídeo seja, para quem está desse lado, uma partilha, uma força de que tudo tem solução, não se deixem ir abaixo. Essa não é de certeza a melhor solução. Há outras formas de fazer. Procurem aquilo que vos completa ou aquilo que vos motiva para andarem para a frente. É sem dúvida, talvez, das experiências que mais me ensinou na vida, principalmente a dar valor a outras coisas que não dava tanto e a tomar a perspectiva diferente das coisas. Mas o meu conselho realmente é que, para as meninas que estão a passar por isso, não se vão abaixo, não aproveitem. Acho que às vezes a dor que nós sentimos é talvez a maior arma que nós temos, e por incrível que isto vos possa parecer, talvez esse momento que é os meus projetos, aqueles projetos que eu me coloco, correm todos muito melhor do que me correriam antes. Porquê? Porque se eu já tinha uma ideia de que nada queria deixar por acabar, então desde esse momento tudo o que me meto tem que dar certo, tem que ir em frente, tem que terminar. E portanto, sou capaz de mexer mundos e fundos para que isso tenha o final que eu pretendo. E portanto, usem isso como uma inspiração, talvez é o único conselho que eu vos dou, sabendo que cada uma de nós tem o seu tempo, tem o seu espaço, tem a sua forma de lidar. Respeitem-se, exijam respeito acima de tudo. E depois podemos fazer outro vídeo a falar sobre isso. Eu vou fazer um vídeo, em princípio, com uma menina aqui, do meu espaço, do meu canal do YouTube, não, mas da minha rede social, do Facebook e do Instagram, uma menina que está a passar por aquilo que eu passei e outra que passou por um tempo mais curto, mas de gestação, e irei certamente abordar esses temas e outros, mas basicamente esta é a mensagem que eu vos posso passar, e que tudo tem um final feliz e que quando menos esperarem, porque é quando menos esperamos que vem o arco-íris, e o arco-íris pode vir de várias formas, pode vir de outro bebê, pode vir de outra forma, mas nunca, talvez eu vá dizer isto e que há muita gente que me vai criticar, mas nunca escolham engravidar só para sarar o que está para trás. Escolham porque estão saradas com vocês mesmas, porque nada vai ocupar aquilo que aconteceu, e portanto primeiro nós temos que nos resolver a nós e depois então estamos prontas para saber dar e receber o que possa aí vir. Portanto, meninas, este é realmente o último vídeo em que eu vou falar só deste tema. Muito obrigada por estarem desse lado e por terem estado a fazer crescer esta família e este projeto tão grande. Não tenho como sequer vos agradecer as inúmeras mensagens que tenho recebido nos últimos tempos. E pronto, meninas, e agora com um ar mais feliz, na próxima semana encontramos-nos aqui com outro vídeo, um vídeo sobre a mal da maternidade, sobre a roupa, sobre as histórias da nossa roupa. Espero que fiquem desse lado e que nos continuem a acompanhar. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar o nosso vídeo, de fazer gosto na nossa página do Facebook, no nosso Instagram. Se já nos segues, muito obrigada e continua desse lado. Para mim é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês e um gosto que vocês não têm sequer noção. Portanto, meninas, até ao próximo vídeo.